Glórias a Deus. Carta de Paulo aos Coríntios. Quantos irmãos procuram? Quero estar orando ao Senhor. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, quero te louvar, bendizer o teu nome, na beleza de tua santidade. Senhor, estamos reunidos neste lugar para juntos aprendermos a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo continue conosco. Estamos aqui para aprender e necessitamos do auxílio e da direção, da orientação do teu Santo Espírito. Se o teu Santo Espírito não nos orientar, não nos der a revelação, não nos der a compreensão perfeita do texto, em vão, Senhor, é o nosso tempo aqui. Mas eu creio, como está escrito na tua palavra, onde estiver 2, 3 reunidos, ali o Senhor está, eu creio que o Senhor está neste lugar. Que o Senhor possa manifestar o teu poder e que possamos sair nesta noite edificado com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Deixa aí aberto em Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, primeira epístola, né? Irmãos, já abre lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Deixa aí marcado. E nós vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Glórias a Deus. Exatamente no versículo. Carta de Atos dos Apóstolos, livro de Atos, capítulo 17, versículo de número 11. Frisa bem esse versículo aí. Amém? Amém. Capítulo 17, versículo de número 11. Os irmãos acharam? Amém. Amém. Quantos acharam? Amém. Quem não achou ainda, fala, me aguarda. Nós aguardamos. Estamos aqui juntos para aprendermos. Quando acharem, diz amém, hein? Amém. Glória a Deus, senão nós vamos ficar esperando. Versículo 11, o que é que está escrito aí? Quem pode ler? Atos 17, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Amém. Né? Isso aqui já para nós darmos início. E antes de nós entrarmos no texto, nós estamos de ensino é para quê? Aprender. E um dos nossos problemas, isso eu estou falando daqui, mas em termos em geral dos cristãos, é não examinar o que se é pregado. Amém? Amém. É não examinar. Não é porque o pastor prega que você tem que sair daqui com uma verdade absoluta. Todo cristão tem o dever e obrigação de examinar o que está sendo pregado, seja lá quem for que prega. Aleluia. Amém? Amém. E por não examinarmos, nós acabamos se apegando a muitas coisas que muitos dizem que a Bíblia diz sem a Bíblia dizer. Amém? E fique disso, nós vamos conversar. Então nós acabamos se apegando a coisas que a Bíblia não diz, porque o pastor diz assim, diz a palavra de Deus. Então é uma obrigação do cristão. Opa, foi pregada uma palavra e essa palavra é novidade para mim. Vou examinar se condiz com as Escrituras. Se ao examinar
a Bíblia estará afirmando para você que é a palavra de Deus, então se abrace de olho fechado. Agora, opa, não achei isso na examinação das Escrituras. Isso é coisa de homem. Paulo, aos Gálatas, se não me fala a memória, ele deixa um texto muito interessante. Se alguém souber o texto, lê aí. Ainda que desça um anjo do céu com outro evangelho, a não ser o evangelho de Jesus Cristo, seja anátema. Só que ele usa o termo anjo, não é isso? Só que ele se coloca no meio, dizer, possa até partir de nós. Olha, camarada é humilde demais, né? Ele está dizendo, não é porque eu sou apóstolo que eu não posso falar uma coisa que não sei de Deus. Gálatas 6, versículo quanto? Gálatas 1:8. 1:8. Versão João Ferreira de Almeida diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, nos pregasse outro evangelho, além do que já nos pregamos, seja nada. Achou aí, menino? 1:8, né? Gálatas 1:8. Ele está em Gálatas, olha o volume, mas está tudo certo. Isso é importante. Tem gente que não sabe e ele fica com medo de falar, né? Sabe como é que nós aprendemos? Errando. Outro detalhe, fazendo perguntas. Já que aquela pessoa que sai tem dúvida e não pergunta? Imagine você numa sala de aula, o professor está ensinando, você não está entendendo nada, está com dúvida do ensinamento, sim ou não? Aí você vai embora com dúvida. No dia da prova, o que é que vai fazer? Vai errar. Não é diferente no reino de Deus, na igreja. O discípulo andava com Jesus e quando Jesus pregava uma coisa difícil dele entender, ele chamava Jesus no particular e explica esse negócio aí mesmo, não entendemos nada. E quantas das vezes você já saiu com dúvida do culto, foi embora com dúvida e não tirou as dúvidas? E aquela dúvida, se você não tirar, vai acabar sendo uma verdade na sua mente. Isso é interessante para nós. Então Paulo, em Gálatas 1, ele deixa claro que pode descer um anjo. Ele está dizendo que não era impossível disso acontecer. Amém? Anjo poderia descer com ensinamento? Poderia sim ou não? Se não pudesse, Paulo não estava dizendo. E ele diz que pode até partir de um de nós. Uma palavra, um evangelho. Que não seja esse aqui é anátema. Alguém pode me dizer o que significa anátema? Maldição. No original é aquilo que é posto para destruir. É maldição, mas o correto é aquilo que é posto para a destruição. Então Paulo está dizendo, se eu pregar uma palavra que não seja das Escrituras, eu estou pregando para a destruição da igreja. Essa é a revelação. Então agora nós lemos aqui Atos dos Apóstolos capítulo 17, versículo de número 11, dizendo, os de Bereia. Amém? Amém. Os de Bereia. Para melhor entender, Paulo estava dizendo, a escritura aqui, Lucas escrevendo, dizendo, os irmãos da comunidade de Bereia eram os camaradas nobres, não é porque era rico. É porque eles aceitavam ensinamentos que eles não conheciam, mas ao ouvir os ensinamentos, ele ia examinar as Escrituras. E as Escrituras, confirmando aquele ensinamento, eles
aceitava ao ensinamento de bom grado, com alegria, com prazer, sem nenhuma resistência. Amém? E por essa examinação da palavra de Deus, a Bíblia diz que muitas mulheres, muitas pessoas ricas se convertiam ao Evangelho. Agora, sabe por que muitas das vezes nós não alcançamos pessoas de posição? Agora apertou, né? Por falta de examinar e passar o texto correto para eles. Ao examinar, ele examinava a Bíblia, o que ensinamento que Paulo está passando, ele examinava, falando, isso é Bíblia, isso é revelação de Deus, isso é das Escrituras, isso aqui, se está na Bíblia, nós temos que aceitar. E ao aceitar, as pessoas se convertiam ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Agora, vamos lá para a carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 11. Capítulo de número 11. Versículo de número 17. Estamos aqui nesse ensinamento, irmão, sobre a ceia do Senhor. Por que eu me preocupei em trazer esse ensinamento? Porque os irmãos aqui todos sabendo que mudou a forma de ceiar, sim ou não? Sim. E isso trouxe um choque para muitos, sim ou não? Sim. Ou foi só eu que fiquei no dia meio? Por quê? E às vezes nós, ao mudar, e às vezes, nunca ter tido um ensinamento claro a respeito da ceia, nós acabamos entrando em conflito. E às vezes até não ceiamos, porque achamos que está fora da direção, ou seja, antibíblico, não é isso? Sim ou não? Sim. Agora, por quê? Usamos um texto isolado, aonde Paulo diz: esperais um pelos outros. Esse é o texto que traz confusão para muitos. Só que nessa confusão que nós pegamos esse texto, nós não paramos para examinar o contexto. E eu aprendi que texto sem contexto vira pretexto. Nós não podemos se apegar aos pretextos por não examinar o contexto. Amém? Amém. Nós não podemos falar que não é de Deus ou que é antibíblico se nós nunca examinamos o texto que nós o praticamos todos os meses. Ou seja, nós o praticamos com um ato de religiosidade. É forte o mistério. Muitos de nós participam da ceia como um ato religioso. É verdade. E a religião, Cristo não está nesse negócio. Então, porque eu observei que não só um irmão, mas praticamente a igreja quase toda ficou confusa com isso. Só que poucos falaram: pastor, eu estou meio confuso e eu estou ceiando porque por obediência, né? Só que nesse contexto de tomar dessa forma, está tomando para a própria condenação. Por quê? Porque não tem conhecimento do que está fazendo. Era o que a igreja de Corinto fazia. Amém? Amém. Até porque a ceia, a doutrina da ceia, não está baseada no texto esperado pelos outros. Alguém que pode me dizer em que texto está baseado? Vamos aqui.
que texto ou em que versículo? Em que versículo é o texto? Calma aí, deixa eu achar aqui. Pode achar, não espera. Aquela assim como Jesus me ensinou. Recebi do Senhor que também os ensinei, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse. É esse texto aí que a doutrina da ceia é esse texto e não aquele que fora de contexto. Paulo lá já está finalizando o seu discurso. Amém? Amém. Mas vamos aqui. Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 11, 17, ele diz assim: olha aqui, nós vamos examinar o texto. Versículo de número 17. Quem pode ler em voz alta? Nisto, porém, que vos dizemos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Amém. E foi que eu falei que muitas vezes na ceia e não ceiamos, correto? Ceiamos num ato religioso, mas muitas das vezes nós não temos ciência ou entendimento do ato que estamos fazendo. Eu estou fazendo porque estou vendo os outros fazer. Ou quando eu me converti, me batizaram e eu passei a seguir aquela forma. Mas ninguém nunca sentou comigo para me usar o texto para me ensinar o porquê eu estou ceiando. Sim ou não? Sim. Essa é. E Paulo está tratando aqui, dizendo para a igreja, quando ele falou: nisto eu não elogio vocês. Nisto o quê? Na forma que eles estavam se reunindo para cear. Ele está dizendo isso agora. Ele está dizendo agora. É isso que está aí? Na minha aqui está dizendo: nisto agora eu não elogio. Por quê? Porque antes Paulo elogiou. Amém? Amém. Até porque o capítulo não começa no versículo 17. O capítulo 11 começa no versículo 1. E no versículo 1 o que é que está escrito? Seres meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Como é que é? Seres meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Só que no versículo 17 ele não está imitando mais Paulo. Ué? No versículo 2 ele elogia, vem. Louvai-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrei de mim, e retendes os preceitos como vós entreguei. Você entendeu? Então quando Paulo no versículo 17 está dizendo nisto agora, eu não vou elogiar. Paulo está dizendo: eu elogiei vocês um tempo atrás, quando vocês estavam tendo eu como exemplo, mas nessa atitude vocês estão fazendo o contrário. Está entendendo? Nisto agora eu não vos louvo, ou não vos elogio, ou eu não vou dizer que vocês estão bem, eu não vou dizer que vocês estão top, não, porque vocês têm se reunido e isso não tem feito bem para vocês. Ué, que culto é esse que eu vou participar e não faz bem para mim? Já parou para analisar o texto? Quantos cultos que eu vejo não faz bem para mim? É por causa de Jesus? É por quê? Da forma que eu estou cultuando. Eu posso vir até são, mas na medida do culto que eu ofereço, eu posso sair doente. É o texto que vai dizer isso. Agora por quê? Porque nós não examinamos as Escrituras. Oséias disse: o povo foi destruído. Porque faltou o quê? Conhecimento. E Cristo não nos chamou para sermos destruídos. Cristo nos chamou para sermos edificados na rocha e são espiritual em sua presença.
não vos elogio, porque esta reunião de vocês tem feito mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, acompanha o texto, não fecha a Bíblia não, vai acompanhando aí. Em primeiro lugar, eu ouço, ou escuto, ou alguém tem falado para mim. E esse alguém, Paulo dá nome lá, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 3, não fala a memória. Os da família de Cloé. Alguém visitando Paulo, vendo o que estava acontecendo na igreja de Corinto, foi lá e anunciou a Paulo acerca de vários assuntos da igreja. E um dos primeiros assuntos que a família de Cloé, um membro da família de Cloé, vai levar a Paulo, é dizendo que a igreja de Corinto se formou em facções. Pesou, né? Se tornou o quê? Se formou em facções. Porque a palavra dissensão quer dizer facção, divisão. A igreja de Corinto agora formava grupos para se opor um ao outro. Isto no culto a Deus, e isso interferiu até na ceia. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 1. Abre lá, nós vamos pegar. Capítulo de número 1. Primeira carta ou segunda? A primeira. Primeira carta. Versículo de número 10. Irmãos, rogo-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo quando discutides, e não há divisões entre vós. Pelo contrário, sejais unidos, pois unido no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Isso Paulo está tratando como igreja, ou seja, a igreja de Coríntio, ela não era unida nos mesmos propósitos. Ele tinha uns grupos que pensavam de um jeito e tinha outros que pensavam de outro. Irmão, nós somos livres para pensar, mas não se opor ao que a igreja é. Até porque nós não somos governados por ditador. Nós estamos livres, mas nós não podemos se opor ao que a igreja do Senhor Jesus é. E aqui eles começaram a criar um grupo, dizendo: pois, meus irmãos, fui informado a vosso respeito, é capítulo 1, pela família de Cloé, que há discórdia entre vós. O que quer dizer isso? É que um de vós afirma: eu sou de Paulo, eu sou de, e outro eu sou de, outro ainda, eu sou de Cristo. Imagine a igreja dividida em 4 grupos para adorar o mesmo. Só que essa organização estava afastando os irmãos do corpo de Cristo. Capítulo de número 3. Aos Coríntios. Aí você pode tratar o que é que tem a ver com a ceia, porque a ceia lá, essa discussão lá, é reflexo disso aqui. Aleluia. Amém? Amém. É reflexo. Porque
Em algumas Bíblias, o título aí, Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17, está assim: a dissensão, como é que está aí? Em algumas Bíblias está a dissensão na igreja de Corinto. Alguns está a ceia do Senhor. Dissensão na ceia dos irmãos e modo de celebração. Como é que é? Dissensão. Dissensão. O modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Essa dissensão ela vem lá desde o capítulo 1. Aí a igreja que se diz ser espiritual, Paulo vai tratar de carnudo. Amém? Amém. Ou seja, o siso espiritual lá no capítulo 11, versículo 17, era esses mesmos, irmãos. Que Paulo diz assim no capítulo 3: irmão, não vos pude falar. Vamos. Mais espirituais. Como espirituais. Imagine. Carta de Paulo, capítulo 11, ele estava tratando da ceia, sim ou não? A ceia tem algum efeito espiritual para nós? Sim. Então Paulo está dizendo: vocês são carnal, participando de uma coisa que é para a espiritualidade, está sendo carnal. Amém? Amém. Não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, ou como as crianças em Cristo. Paulo dizendo que eu queria falar de coisas tremendas para vocês, mas eu tenho visto que não posso. Vocês ainda são meninos na fé. Vocês já era para estar comendo um mocotó, uma feijoada pesada, mas tem que ser no leitinho ainda. Se é hoje, é né? A pita mil. Hã? Não. Aí vai, não dois. Aí se tomar, mudar pro ninho, vai ressecar. Não consegue tomar no dia, tá lá. Né? Não está. Isso se trata de não estar se desenvolvendo. Porque ainda sois carnais, visto que há entre vós inveja e discórdia entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Porventura você está tendo atitude carnal de se apegando a costumes humanos? Aí ele diz: pois quando alguém diz eu sou de Paulo, ô irmão, Paulo é tremendo, viu? Se eu tivesse um grupinho, eu falo: não, isso aqui são meus queridos. Esses aqui são meus filhinhos na fé. Paulo falou: o quê? Não quero esse grupinho pro meu lado, não. Os grupinhos que eu quero que seja espiritual. Aleluia. Que entenda que todos são de Deus e para Deus. Aleluia. Imagine você, imagine hoje. Esse grupinho, metade da igreja aqui. Não, o pastor Mariola é top. Obrigado. Eu estou desesperado. Era isso que Paulo queria fazer. Se Paulo aceitasse, ele falou: que é isso? Estou ouvindo aí dizer que tem um grupo aí dizendo que é meu, e outro dizendo que é de Apolo. Não. Eu dou graças a Deus que nenhum de vocês eu batizei. Senão. Aí ele diz: quem é Apolo e quem é Paulo, se não apenas servo por meio de quem crer, conforme o Senhor concedeu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!
Sim ou não? Sim. Que é os grupos que causavam dissensão, confusão. Que no texto, no original, facção. E isso estava na ceia. Amém? Amém. Estão aqui? Amém. Ó, vamos lá, continuar. Você vê que essa dissensão não foi só aqui, veio lá atrás. Essa divergência vem lá de trás. Paulo vem tratando. E aí Paulo diz o seguinte: vocês não têm se reunido, que aqui agora é para a ceia, não é para melhor, mas sim para pior. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisão entre vós. Quando vos reunis, como? Lê aí. Capítulo 11, versículo 18. Vos ajuntais na igreja. Lê aí mais alto. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio. Ué, não veio lá de lá? Paulo tratou lá atrás. E aqui ainda eles estavam com isso. Só que agora essa divisão, dissensão, estava interferindo na ceia. Na ceia do Senhor. Versículo 19 diz: é até necessário que haja divergência ou heresia, para que os que são sinceros se manifestem. Amém? Como é que o sincero vai se manifestar na heresia? Não participando. Não é só não se participar. Se ele não se participar e não se manifestar, ele está só ocultando. Não participando das facções. A das facções. Ele está vendo aquilo e ele vai agora denunciar. Porque ele não concorda com esse tipo de coisa. Amém? Amém. Versículo 20. Portanto, quando vos reunir no mesmo lugar, olha, não é para comer a ceia do Senhor. Por que Paulo está falando disso? Porque na mentalidade deles era como se fosse a ceia. Sim ou não? Sim. Eles se reuniam, a comunidade, no dia da ceia, eles se reuniam no sentido assim, pensando que estava ceando. Amém? Está aqui os donos da. Pode vir. Pode ficar à vontade. Sim, meu irmão, pode ficar à vontade. Aqui vai. Pode ficar à vontade. Os irmãos estão vendo aqui? Quantos estão vendo aqui? Amém. Está vendo aqui? Cadê o grupo daqui? Cadê o grupo? Eu falei que era para formar grupo, mas não era só dois. Cadê o grupo, mano? Fica à vontade, vamos conversar aqui. Fazendo com que nós estamos, nós vemos com tudo que ser. Amém? Amém. Essa parte do grupo não tem. Vem aqui, missionária Tatiane. Pode vir, pode se levantar. O Carlos Eduardo. Vem aqui. Pode vir. Pode demorar tudo aí, não deixa nada. Nem de compaixão de nada tem. Sabe qual é o nosso problema? É que nós não aplicamos a palavra.
Nós lê, mas não aplica. E eu sempre costumo dizer que a palavra faz efeito aplicado. Isso é um texto aplicado. É só a verdade. Pode escolher, pode fazer. É daquele jeitão mesmo. Estamos na igreja. Meu Deus. Estamos no sentido de culto de ceia. Sim ou não? Sim. Quando não aguentar mais, vocês falam. Amém, irmão? Quiser dar glória, dê glória. Porque é para nós aprender. Todo mundo querendo, né? Sim, mas naquele momento. Aproveita, vai lá. Aproveita. Você mais gente que quiser ajudar. Qual é o de Cristo? Vê o grupo que você quer, do que não tem nada, do que tem alguma coisa. Olha. Pega o irmão subiu, levanta o irmão subiu. Olha aí o negócio forte. Deus é bom, hein? É, Deus tem misericórdia da gente. Aleluia, gente. Deus proverá. Você está precisando para o louco, né? Glória a Deus. Encheram? Encheram aí? Amém? Maravilha. Tá? Agora, fica aí. Vamos pro texto. Você acompanha o texto aí. Versículo de número 20 diz: portanto, quando vos reunir no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois, quando comeis, cada um tomou. Quem trouxe esse pão? Estou perguntando, velho. Sua família. Quem trouxe isso aí? Quem? Nós não tivemos condições de trazer nada. Amém? Eu, a minha família, não teve condições, só que eu faço parte da igreja. Meu Deus! Só que na hora da ceia, eles que trouxeram, eles tomaram antecipado, comeram o que era dele. Comeram o que era deles. E nós que não tinha nada, ficou envergonhado. E quando um enche o bucho, se embriaga, envergonha o que não tem nada. Amém? Quantos estão entendendo aqui o mistério? Essa era a forma que a igreja de Corinto ceiava. Tomava antecipadamente, ou seja, eles levavam os ingredientes e na hora de comer, cada sua família que levou, eles pegavam e comiam, não dividia. Ele não esperava aqueles que não tinham condições. E quando ia chegar no momento de sair, de comer, tinha um constrangimento na igreja, porque o que não tinha condições chegava e a mesa era quase vazia. Via só a rapa. O texto, quando Paulo diz assim, para não tomar indignamente, alguém sabe o que quer dizer isso? Geralmente alguém vai dizer que é quando a pessoa peca. O senhor sabe dizer? Alguém aqui sabe dizer? Indignamente é tomar sem fazer menção ou entendimento a respeito do que está fazendo. Só que o texto indignamente está relacionado a alguma ação que está acontecendo.
indignamente quer dizer vergonhoso. Texto vergonhoso quer dizer causando vergonha para alguém, deixando alguém com vergonha. Quem ficou com vergonha da igreja? Você está dizendo? Indignamente está relacionado aos irmãos que não tinham condições, foi envergonhado. Enquanto muitos enchiam o bucho, tinha irmãos que ficaram constrangidos. Meu Deus! Ou seja, indignamente é eu fazer. A igreja de Corinto fazia, tomava cada um e não se importava no momento da ceia. Aí Paulo estava dizendo, vocês têm se reunido, mas isso não tem feito bem nenhum. E por causa dessa atitude, tem muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Amém? Podemos aceitar em nome de Jesus? Quantos podem aplaudir a Jesus? Está no tempo aí ou não está? Está acompanhando? Está acompanhando? Então vamos lá, que não acabamos ainda não. Então Paulo está tratando do que está acontecendo na igreja. Porque naquele dia ele estava fazendo um ritual, achando que estava fazendo certo. Sim ou não? Sim. Porque lá em Cartas aos Coríntios, nós lemos, né? Dizendo que eles, no capítulo 11, versículo 1, está dizendo que ele imitava a Paulo. Um pouco aqui já está imitando Marcos. Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Abre aí, pode abrir. Que é uma ceia também. Amém? Vou botar lá novamente, daqui a pouquinho. Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo de número 40. Aleluia. Glória a Deus. 41. Vamos no 41. Acharam aí? Amém. Acharam aí? Amém. Aqui é a igreja primitiva. Amém? Amém. A igreja que aprendeu com Jesus. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados naquele dia, juntaram-se a ele quase 3.000 almas, ou 3.000 pessoas. Eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão. Amém? Amém. Na comunhão, vírgula, tem vírgula aí? Amém. E no partir do pão. A igreja aqui primitiva, no capítulo 2, está falando que eles tinham tudo em comunhão. Ele estava nas confraternização, comunhão, e no partido pão. Esse partido pão era a forma dele celebrar ceia. Glória a Deus. Amém? Amém. Aqui eles tomavam como igreja junta, pensando um e no outro. Glória a Deus. Amém? Aqui eles pensavam. Ele diz assim: e perseveraram nos ensinos dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Aleluia. Em cada um havia tempo. Vamos lá. Quem está aqui? Sou eu? Versículo 43. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Em cada um havia tempo e muitos sinais Meu Deus. feitos extraordinários era realizado pelos apóstolos. Aleluia. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Aleluia. Essa igreja aqui está totalmente da igreja de Corinto,
diferente dessa. A igreja de Corinto não tinha tudo em comum. Agora, segundo esse texto, o que nos faz a sermos igreja e não acontecer as coisas na igreja? No partido bom era ceia, ele estava na ceia? Senhor, vamos aqui. Aquele estava na ceia, no partido bom? Estava participando? Na oração ele estava? Quantos aqui participam da ceia? Amém. Quantos aqui participam de oração? Amém. Você entende? Nós pegamos um tanto e outros não. Meu Deus. A igreja de Corinto pegava uns pontos, outros não. Tem um propósito da igreja. Ceia. Está todo mundo, amém? Amém. Por que eu fui para ceia? Porque eu fui ensinado que eu não posso faltar. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Mas foi ensinado que não pode faltar da oração. Meu Deus. Tu foi ensinado que não pode faltar da Bíblia, do ensinamento. Nossa. Tu foi ensinado que não pode faltar na tua vida uma vida de santificação. Sim ou não? Vem cá. E por que nós se apegamos a um e abrimos mão dos outros? Meu Deus. Jesus. Tem de A misericórdia. igreja de Corinto só pegava o que ouvia para ela. Será que nós estamos na igreja primitiva ou na igreja de Corinto? Faça uma análise. Amém. Meu Deus. Jesus. É, papai. Nos ensina, meu Deus. É doído. Milagres só acontecem quando a igreja está unânime. Aleluia. Tudo em capítulo 17, capítulo 1, versículo 17. Vamos para lá, papai, vamos lá, que é o texto lá. Que aqui eu estou mostrando uma igreja. Amém? E a igreja de Corinto é outra igreja. Só que foi recebido ensinamentos. Amém? Foi recebido ensinamentos. Só que Paulo agora vê que eles estão fazendo tudo ao contrário do ensinamento que Paulo ensinou. Amém? Glória a Deus. Capítulo 11, vamos lá, versículo de número 22, ele diz assim: será que não teve casas onde comer e beber? Pergunta, não é isso? Aí está na sua Bíblia a pergunta? Sim. Por quê? Ele estava comendo na igreja ou na casa dele? Na igreja. Onde ele estava enchendo os buchos? Na igreja. Então Paulo está dizendo, quer encher tua barriga, vai comer na sua casa. Aqui tu não tem que encher a barriga e não pensar nos outros, não. Meu Deus. É isso que Paulo está dizendo, irmão. Tu quer encher o bucho? Faça um churrasco e se arrepende na sua casa. Porém, tu não tem casa não para comer? Estava chamando a atenção dos irmãos. Os famosos crutão. É aqui. É. Onde é que Paulo vai tratar de crutonaria? É qual a igreja? Uma das igrejas do Rio. Glória a Deus. Os camaradas não pensavam em si. A igreja de Corinto era aquela igreja, no dia desse programa, gente, farinha pouco, meu pirão primeiro. Quem é maior sabe o que eu estou dizendo. Vou comer logo antes que acabe, que ficar assim que ficou.
Paulo está dizendo, quando se reunir, não faça isso não, espere junto com todo mundo. Coma devagar. Mas espere um momento. Eles não esperavam a apresentação. Versículo de número 22. Será que não tendes casa para onde comer e beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhai-vos que nada tem? Meu Deus! O que eu vou dizer com isso? É Paulo. O que eu vou dizer com isso? Vou elogiar? Olha a expressão. Vou elogiar? Nisso eu elogio vocês. Meus pais, vocês estão desviados. Era Paulo dizer para a igreja de Corinto. Nisso não. Não elogio. Não vos elogio. No versículo 23 ele diz assim: porque o que eu ensinei ele foi isso. Ué. Amém? Ele está dizendo, porque o que eu ensinei para vocês foi o que eu recebi. Amém? Então Paulo agora está dizendo, porque o que eu recebi, eu entreguei para vocês. Só que Paulo agora veio a igreja fazer totalmente aquilo que ele entregou. O que foi que Paulo recebeu? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, não é isso? Não é isso? Sim. Tomou ou pegou o pão. Deu graças, partiu e disse: podei comer. Amém? Só que lá, e aonde é que Paulo aprendeu isso? Foi com quem? Então Paulo está dizendo para a igreja: o que eu ensinei foi isso. O que vocês estão fazendo não tem nada a ver com meus ensinamentos. Não tem nada a ver, está tudo errado. Abre lá em Mateus, a última ceia, capítulo 26, é isso? Capítulo número 26. Glória a Deus! Capítulo 26. Entenda aqui. Versículo de número 20. Os irmãos acharam? Amém. Versículo quanto? 20. Diz assim: ao anoitecer, sentou-se a Mesa. sentou-se a Mesa. com os 12. Vamos lá, tu está aqui, vamos ler. Com os 12. Versículo 21. Enquanto fazia o quê? Enquanto comia, participava da refeição pascual. Amém? Se Jesus estava numa Páscoa, ele estava comendo a Páscoa. Só que na Páscoa ela tinha o pão asmo, pão sem fermento, representando a pureza. E enquanto comia, ele disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Profundamente se entristeceu e Deus começou a dizer: sei que não sou eu, Senhor. No versículo de número 26 diz: enquanto comia. Enquanto o quê? Comia. Quem comia aí? Quem? 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 Não, Jesus. Quem comia?
enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então Jesus apresentou o pão naquele momento, no meio da refeição. Chegou no momento que ele pegou o pãozinho assim, licença, comendo normal. E isso aqui é meu corpo. Quem entrega com vós? Comer isso toda vez. Comer, né? Comer, porque esse é meu corpo que eu entrego com vós. E o que os discípulos iam fazer? Quem ia pegando ia comer. Ia pegando. Mas na mesma, Jesus está passando. Amém? Amém. Ele não estava esperando Jesus dar uma ordem. Sim ou não? Jesus simplesmente apresentou e disse: é meu corpo. Vai comer. Vai comer. Aleluia. Vai comendo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Faz o quê? Faz o mesmo quando eu como pão. Um pedacinho aqui. Mas estou ciente do que eu estou fazendo, né? Mas eu comi sabendo. Só para apresentar. Que o pastor está numa regime aí, meu irmão. Graças a Deus. Né? Perdoa teu filho. A Rebeca ali, chegou um dia em casa e falou: tu não pregou lá no quando casar, tem que se cuidar? Eu falei: não, mas vou me cuidar. Estou me cuidando, graças a Deus. Glória a Deus. Então Jesus distribuiu e eles foram comer. Como é o nosso hábito? Era nosso hábito, por exemplo. Quem mandou esperar um pelos outros? Quem mandou? Para nós, ninguém. É Hã? costume. Era costume, né? É o quê? Costume. É bíblico? Não. Não. Você entendeu? Meu Deus. Glória a Deus. O esperar um pelos outros era aquela atitude que ele estava vendo naquele Corinto que comia e deixava os pobrezinhos com fome, os banquetes. Eles não tomavam fazendo memória de Cristo. Sabe como é que eles fizeram? Como nós fazemos ceia de ano novo, de Natal. Porque Cristo ainda estava vivo, né? Hã? Estava vivo, né? Não, é que Entre eles servindo. os judeus ceiavam comida. Comida, não? E a igreja também era comida também. A igreja pequena não era isso aqui que nós fazemos cozinha aí agora. Ah, ele vai encher a barriga. Era comida mesmo, era um banquete, era uvas passas, era uva, era pão asmo, e vai, era comida, irmão. Não é essa aqui que nós fazemos, não. Né? Isso aqui é só uma forma, mas o sentido nós não podemos perder. Glória a Deus. A igreja de Corinto tinha perdido o sentido. A igreja de Corinto tinha perdido essa, usar o termo, essa essência. Aí, por exemplo, nós usamos o termo santa. Viu Jesus falando de santa? Não. E quem falou que é santa? A gente. Não, quem foi que falou que é santa? Pelo um texto da Bíblia diz que é santa ceia. E por que nós aderimos como santa? Costumes. E se tirar o santa, ixi, pronto, já está mudando. Ah, não. Ah, não. Quem colocou o santo? Tem cabimento de esse objeto ser santo? Não. E por quê? O pão pode se tornar santo? Não. Não. Então, é a ceia do Senhor. Santo é Jesus. Santo é Jesus e nós somos santificados através do sangue dele.
Amém? A igreja de Corinto tinha perdido tudo isso. O que a igreja não pode perder é o sentido da ceia. O porquê ela está ceia. Quantos aqui ceia? Quantos aqui? Só quem ceia, só quem Glória ceia. a Deus. Aleluia. Aí tem um texto que Paulo diz: todas as vezes que você participa da ceia, você passa a anunciar. Tu tem anunciado para quem? Jesus. Entendeu? Para você ver que nós se apegamos a um negócio que não tem nada a ver, e o que é para nós fazer, nós não faz. Jesus. É verdade. Deus da glória. Meu Deus. É fácil de nós se apegar às costumes. Quanto aquele da época que não podia assistir televisão? Que a televisão era do demônio. Eu cheguei nesse tempo. Pastor João era da época. Quem disse que é do demônio? O homem. Mas só que a igreja da época aderia a isso. E chegasse na tua casa, tivesse uma televisão, tu era para disciplinar. É o que isso? Costumes. Costumes. Hoje, os mesmos que mandavam o bichinho de disciplina tem uma 70 polegadas na sala. Agora fala, por quê, pastor? Porque eles agora aprenderam que não é do demônio. Quem comprou foi ele. O senhor dele. É verdade. Ou não? Por quê? É implantado. E quando nós não buscamos conhecimento, nós se apegamos às costumes. Ô irmãos, eu sou nada contra. Quantas vezes eu fui para a praia de calça? Bota uma fruta aqui e traz na casa. É um golfinho. Oh, meu Deus do céu. Pedrão, nosso amigo, ele estava desviado, não. Ele estava na praia, sim ou não? No barco na praia, como é que ele estava? Coitado. Peladão, pastelado. Quando Jesus chegou, ele falou: opa, reconheceu que Jesus estava. Deixa eu colocar a roupa. Ficou com vergonha. Porque aí Jesus estava. Então o ambiente agora mudou. Não é que Pedro estava. Era um costume, ele estava na praia, era normal. Né? Não estou dizendo que você tem que ir para a praia. Que é feio demais, mas não achou. Eu lembro que isso é real. 2013, mais ou menos, fui visitar os meus amigos lá em Ilhabela. E tirei umas fotos. Lá na praia. Tirei mesmo. Que bom. Não chegaram para lá para mim. Mas você falou que estava desviado. Eu ouvi. Entendeu? Eu ouvi essa história. Não, aqui ó. Não me deixa mentir. Verdade. Por causa disso mudaram o conceito de contra a pessoa. Eu acho que eu tenho as provas, hein? Entendeu? Eu acho que eu tenho as provas, hein? Você entendeu como as pessoas se apegam? Eu me desviei para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu estava no lazer com minha esposa. E outra, uma praia. Que praia foi reservada para nós naquele dia. Foi mesmo. Foi lá no Zé. A praia do Cio não tinha ninguém, não é? Foi mesmo. Mas o que foi que fazia algo que não mostrava algo. Não falta legal.
Meu Jesus. Mais um milagre. Isso aí não vai mudar de você. Quando nós agimos assim, nós mostramos uma falsa santidade. A igreja de Corinto mostrava uma falsa santidade. Mas quem conhecia sabia que estava totalmente errado. Aí Paulo diz assim: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, depois de ter dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo, quem tem por vós. Glória a Deus. A Bíblia diz lá em Mateus, em Lucas, em Marcos, que Jesus estava numa refeição, sim ou não? Sim. Depois da refeição, depois de ter janta, ele pegou o cálice. Vamos ler a segunda Bíblia? Se você vai ter que trazer a janta para cá para depois participar da ceia. Olha aí. Demorar muito pouco para reclamar. Vai dar meia dor para ficar aqui sem não. Vai ser muita comida, vai ter que trazer. É muita comida. E também não pode comer adiantado, tem que esperar os que não tem. Depois da janta, bater aquele banquete, porque isso aqui era uma confraternização, então meus irmãos conversavam, assim ou não? Mas que prazer está te vendo, varão, quanto tempo que tu não vem na comunidade. Quem que nunca jantou batendo um papo? Ou tu come assim? É um 20? Não, na janta você janta aí, ó. Conversa, interage. Interage. Tá vendo, né? Vou conversar bastante amanhã, hein? Jantou, agora vamos pegar o pão para representar o corpo de Cristo. Olha. Glória a Deus. Já vi. Aí nós seremos conforme a Bíblia? Não. Ou seremos conforme os homens adaptados? O que é que tem fere o texto nisso? Absolutamente nada. Em nada, porque o sentido É fazer memória deles. Aleluia. é para ganhar tempo. Primeiro, naquela época não existia templos. As reuniões eram nas casas. Imagina qual é a casa que vai suportar 100 pessoas, irmãos. Mas o Senhor. Olha essa pergunta. Conforme a igreja foi crescendo, aí já houve necessidade de tempo, aí nós vamos entrar na história da igreja, né? É isso que nós estamos tratando. E aí, conforme foi mudando, mudou o formato. E aí o povo passaram a se adaptar com o formato das ceias. Mas o sentido é o mesmo. Por exemplo, nós temos o hábito de cear uma vez no mês. Se chegasse hoje aqui, ó, a partir de hoje é uma vez por ano. Como que seria a sua mente? Como que seria a sua mente? Confuso, né? Confuso. Ixi, agora não é nosso tudo mesmo. Agora é nosso tudo mesmo. Já estamos usando velho. A ceia é como se fosse a Páscoa para os judeus. Sim. A Páscoa todo mês, toda semana, uma vez no ano. O que vai ferir nisso? Nada. Nada. Quantas vezes Jesus celebrou a ceia? O povo só vem na sexta, vai vir uma vez no ano. Quantas vezes Jesus celebrou a ceia? Depois que ele fez essa ceia, Uma vez.
Só que ele participou de todas as Páscoas. Sim. Só que ali já era para mostrar para o ciclo, já estava partindo. Já estava perto de partir, eu passei entregue, então ele estava representando para o ciclo. Então agora, toda vez que você se põe entregue, aí Paulo diz, toda vez que tu estiver fazendo isso, agora está fazendo memória. Glória a Deus de Cristo. Então agora tu não tem que tomar para encher a barriga. Tu não tem que se preocupar em passear, para se lambuzar. Faça em memória de Cristo. Por exemplo, Cristo é o nosso modelo, sim ou não, da ceia? Sim. Você viu o que falando, pega o pão e agora faça uma reflexão. Não. Viu? Tem isso na Bíblia? Não. E por que nós fazemos? Costume. E se tirar essa reflexão? Que um susto, né? Só que isso não interfere em nada. Né? Primeiro, é um erro terrível quando nós fazemos isso. E nós estamos induzindo irmãos a arrepender-se uma vez no mês. Amém? Eu vou, um dia da ceia eu vou me arrepender e falar para Jesus, eu faço nada, tá bom? Eu vou me examinar. O exame tem que ser constante, o exame de consciência, não é na ceia. Aí para finalizar, é 7 reais, né? Amém? 9, 10, os irmãos querem parar com as partes. Aí depois que Senhor, meu Deus, Jesus pegou o cálice. Né? Então houve o período, a janta teve. Até porque, segundo a medicina, é um erro brutal. Você comer ao mesmo tempo jogar a bebida por cima. Sim ou não? Sim. Jesus é educado, Jesus nunca foi contra a medicina. Quando você come, você bebe, ingere alguma bebida, você está tendo uma proteína. Você tem que esperar o alimento sentar lá, para depois você tomar. Beber uma água, um suco. Nós temos o ar. Eu banquei tomar uma Coca-Cola. Uma Coca. Come já com sucão do lado. A comida está aqui na boca, mas não. Sabe como é que se chama isso? Sabe como é que se chama? Mal educação alimentar. Novamente, isso é mal educado. Ai, meu Deus. Jesus está lá comendo e ninguém pegou conta para beber nada, né? Depois comeu aí. Ele pegou o cálice e disse: esse é o meu cálice, a nova aliança do meu sangue. Fazer isto todas as vezes e beber. Glória a Deus. Para finalizar o correr que Deus espera. Versículo de número 27. Porque essa razão, quem come o pão ou bebe do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Ou seja, o que aconteceu no Calvário nada mais é do que um homicídio, sim ou não? Alguém crucificava Jesus para a morte. Então, quando eu tomo a ceia sem ter um conhecimento, eu estou se tornando um assassino de Jesus. Eu estou crucificando novamente ao nosso Cristo. Tomando a ceia sem saber. Estou tomando porque eu fui batizado na água. Tem sentido? Qualquer coisa. Não. Você está aqui porque você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Senhor, eu estou aqui participando dessa ceia porque eu era perdido. E o Senhor me salvou. Senhor, eu não sou merecedor disso, eu não sou digno disso, mas o teu sangue me purificou. Glória a Deus. E eu estou tomando isso em memória ao teu sacrifício. Aleluia, glória a Deus. Amém? Versículo: pois quem come bebe dignamente
come e bebe para a sua própria condenação. No versículo de número 33, portanto, meus irmãos, quando vos reunir para comer a ceia, esperais pelos outros. Esse pelos outros é o que nós acabamos de dizer aqui. Não é chegar nem eles comiam, aqueles que não tinham noção. Não pode dizer, vocês estão errado, não espere, pai. Espere ser apresentado. Não apresentou o pão, poder participar, só que eles não esperavam a apresentação. Aqui, ó. Amém? Eles não esperavam esse momento de comunhão da igreja aqui, ó. Agora, se nós pegar o texto, mas a Bíblia diz que esperar um pelos outros para nós ceia, sim ou não? Sim ou não? Quantos aqui já faltou por causa do trabalho? Quantos aqui já faltou? Então a igreja não tinha que ser assim, esperar você. Estou errado? Você viu nesse texto? Daqui, vamos distribuir a cena. De repente o Miguel não quer pegar. A missionária está dizendo que não quer pegar. Eu não sei porque ele não quer pegar. Só que se for esperar um problema, eu tenho que esperar eles pegar. Aí quando não pegar, a gente vai ficar olhando para ele, né? Você com o pão na mão. O último da fila. O que está acontecendo? Eu tenho que esperar. Espera aqui. Tem pão lá que eu vou estar esperando ele pegar. Opa! O irmão não chegou ainda, não veio no culto, não chegou no justificou, nós vamos esperar. Esperar um pelos outros. Só que isso não era o sentido. O sentido era dessa que os irmãos saíram arrebentando tudo isso, que não tinha condições de caminhar nada. Quem já chegou no aniversário, fim de festa? Hã? Quem já chegou no aniversário, fim de festa? Quem já chegou? Só a rapinha, né? Não se deixar nada. Era a igreja de Corinto, que os irmãos chegavam, e às vezes e tinha alguns que sabiam que era palpitão, os que não tinham necessidade, que às vezes passou por assim. É hoje que ele palpita. Quando chegava lá, os irmãos tomavam tudo e ficavam. Como é que tá? Tá bem. Tu está envergonhando o que nada tem. Essa é a forma indigna. Eu estou tomando ceia indiferente com a igreja. Amém? Porque nós viemos para esclarecer essa forma, para nós não ficarmos criando conflito na nossa mente. Porque nós aprendemos. E a nós se adaptamos. Só que isso não tem nada a ver. É Bíblia, não é? É a forma. Dá um choque, porque toda mudança traz conforto. É normal. Mas nós vamos nos adaptar. Amém. Amém? Irmãos, não fique cesseado por causa disso. Não fique com o teu coração fechado. Se você está com o teu coração fechado, a palavra de Deus está aqui. Alguém tem dúvida? Alguém está com dúvida? Tem gente aqui não? Ninguém está com dúvida mais? Com essa forma. Antes de trazer esse ensinamento, eu ia voltar para o estado original.